Vejam a pergunta desta psicóloga aqui. Tem uma paciente de 14 anos que ficou muito abalada com o término de um namoro de 2 meses e passou a ficar muitas horas no TikTok. O TikTok pode ser encarado como um objeto transicional? Até que ponto devo intervir? E nós, psicólogas, poderíamos ajudar os pacientes adolescentes a encontrarem um objeto transicional mais saudável? Gente, meu nome é Renata Camargo, sou psicóloga, psicanalista, doutora em adolescência e tenho este canal especialmente para trazer dicas técnicas para ajudar vocês a atenderem os pacientes adolescentes. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é um objeto transicional. Um objeto transicional é um objeto que serve tipo como um amuleto e ajuda os pacientes a conseguirem enfrentar situações estressoras, situações onde o estresse ele é maior do que a pessoa pensa ter capacidade de administrar. Então lá na infância, o que acontece? As crianças acabam elegendo um paninho, um amuleto da sorte, um brinquedo para acompanhar elas e trazer coragem para elas enfrentar algumas situações. Com o andar da carruagem do crescimento, o mais natural, normal e saudável é a gente conseguir fazer com que esses pacientes consigam entender que eles precisam internalizar essa capacidade de lidar com sentimentos de frustração, de estresse ou de até situações que eles não conseguem administrar naquele momento. Quando a gente pensa que a gente precisa estabelecer um objeto transicional mais saudável para um adolescente, a gente está pensando de uma forma que a gente está dando uma chance para ele usar objeto ou alguma característica um pouco mais infantil. A gente precisa, pelo contrário, trazer ele para uma forma mais madura de funcionamento. É difícil lidar com as emoções? Claro que é. É difícil lidar com frustração? Claro que é. Mas o nosso objetivo durante os tratamentos é conseguir ensinar os pacientes que eles têm a capacidade de enfrentar esses sentimentos e essas situações que geram grande estresse. Quando a gente pensa num adolescente que começa a namorar muito cedo, a gente consegue entender que dá uma bagunça na cabeça deles, né, gente? Porque eles investem muita energia, muito afeto, muita expectativa em pessoas que eles estão aprendendo a se relacionar, começando a namorar, enfim. E a gente sabe que esses namoros iniciais já são namoros fadados a um término. Estatisticamente é muito difícil a gente pegar um namoro que começa lá com 14 anos e se transforma num casamento, né, gente? Via de regra, eles começam a namorar, eles terminam, depois eles arrumam outro namorado, depois eles terminam de novo, daí arrumam outro e vão passando a adolescência assim, porque uma das tarefas da adolescência é aprender a se relacionar, é aprender a lidar com ciúme, é aprender a lidar com todas as variações de humor. Isso tudo faz parte da adolescência e eles precisam aprender a administrar isso na adolescência para chegar na idade adulta de uma forma mais saudável, mais madura, para que consigam administrar as relações lá na frente. Agora, se eu estabeleço com um paciente adolescente um objeto transicional, eu tiro dele a capacidade de administrar o próprio estresse e coloco nele um pensamento mágico de que aquele estresse está sendo administrado com aquele amuleto da sorte, por exemplo, que ele está carregando no bolso. E aí eu trago ele para um pensamento, para uma frequência de funcionamento muito mais infantil e mágica do que adulta e saudável. Não quer dizer que uma pessoa adulta, que um adolescente, numa situação de muito mega estresse, não possa se apegar a um objeto para enfrentar aquilo. Eu vou me apresentar na frente lá de toda a escola e vou levar o meu amuleto da sorte, vou botar no bolso e tá tudo certo. Para uma situação, isso não tem problema nenhum, gente. O que a gente precisa encarar com esses pacientes é que eles não podem acreditar que eles só serão capazes de resolver os problemas e enfrentar situações se o amuleto estiver no bolso deles. Eles precisam sair do giro de raciocínio mágico e entrar num giro de um raciocínio mais saudável e mais maduro. Então, qual é a nossa forma de lidar com isso?
trazer eles para uma maturidade. Quando entra a questão do TikTok, a questão de ver muitos vídeos, a questão de não conseguir sair de uma rede social, por exemplo, porque traumatizou, porque terminou um namoro, a gente precisa encarar isso muito mais como uma negação dessa tristeza. Provavelmente esse adolescente está ficando muito tempo numa rede social para não dar tempo de pensar nas coisas que entristecem eles. E isso é um sinal de que as coisas não estão tão bem dentro, né, gente? Então a gente precisa entender essas variações de funcionamento dos adolescentes para conseguir entender que a gente precisa trabalhar com eles a administração dos sentimentos. Quando eu falo administração dos sentimentos, a gente tem que lembrar que tem as 5 emoções primárias, que todos nós seres humanos sentimos, temos, né, essas emoções primárias e a gente precisa trabalhar elas internamente dentro do nosso coração para que a gente consiga construir uma vida saudável, uma vida produtiva, uma vida que faça com que a gente chegue numa situação lá na escola, onde deu um problema com um amigo, por exemplo, ou deu um problema com um namorado, ou deu problema com uma prova que tinha muita expectativa, que aí super bem, e aí não foi tão bem. Quando alguma frustração chega para esse adolescente, ele precisa já ter a noção de que ele é capaz de administrar essas tristezas. E mais, a gente precisa lembrar que dentro da adolescência eles têm uma sensação, uma potencialização desses sentimentos. Eles têm uma sensação que tudo é muito potente, muito avassalador. E a gente precisa trazer eles um pouco para a realidade e mostrar para eles que para tudo na vida tem solução. Só que eles só vão saber que para tudo na vida tem solução se a gente conseguir mostrar para eles que eles possuem a capacidade de lidar com os próprios sentimentos. Fez sentido para ti essa informação? Te inscreve aqui no canal que sistematicamente eu vou trazer dicas técnicas de como atender os adolescentes em consultório. Ativa o sininho e não perde 2 vezes por semana todas as dicas que vão entrar aí para vocês. Um beijo e até mais!